Após o falecimento do Gunley, o Matila, como homenagem, confirmou que vai subir no mesmo show que, em teoria, o Gunley subiria para terminar o que ele começou. E com isso foi se levantado alguns pontos de vistas que, sendo muito sincero, eu não sei em qual lado eu estou. Que alguns falaram que o Matila estava certo, ele tinha que fazer isso mesmo, tinha que honrar o amigo dele. E outras pessoas argumentando que ele poderia honrar de outra forma, ele não precisava subir no palco, enfim. Vamos debater sobre isso nesse vídeo de hoje e vamos ver como que ele está a preparação e, acima de tudo, se é válido, se não é válido, o que que dá para fazer depois dessa situação tão triste que aconteceu com o Gunley. O que que fica de aprendizado, o que que nós podemos pegar e usar de positivo uma tragédia tão grande quanto essa. Ele zerou. Ele zerou, né? Zero. Quando você pensa em contrair dorsal, você pensa em jogar pra frente e o cotovelo pra baixo. Né? É. O peso pra frente e o cotovelo pra baixo. Falar tanto com versão. Um bom jeito de você pensar em contrair, você tem intenção de movimento, é você jogar seu cotovelo como se fosse no seu bolso. Sempre cotovelo. É legal. Faxina, né, do Dani agora. Eu acho que isso é legal. Técnica está bacana do Matila. Eu vi mais ou menos por cima esse vídeo. Eu não vi ele inteiro, mas eu vi boa parte, então meio que eu já vou adiantando para vocês. Resumidamente, eu não sei se eu vou ainda conseguir pegar o trecho, mas ele tem perdido acho que uns 20 e poucos quilos em 8 semanas. É uma loucurinha, não no quesito de que seja impossível, mas é no quesito que, cara, é bem difícil. Tudo bem que, se não me engano, nesse vídeo mesmo, eles falam que, obviamente, o Martin não tá indo lá para ganhar, ele não está se preparando para vencer o campeonato. Ele está indo para competir, para honrar o amigo dele. Agora, é muito peso que ele vai ter que perder. Eu acho que ele tá com. Eu não lembro, sendo bem sincero. Mas eu sei que ele é tipo uns 20 e poucos quilos que ele tem que perder em 8, 10 semanas. Isto é benéfico? Nem um pouco. Ele vai ter que acelerar, e nem digo só na questão hormonal, mas acelerar na preparação, então vai ser um déficit muito grande. Eu peguei um segundo vídeo com uma atualização de shape dele pra gente ver como que tá mais ou menos. Então ele vai ter que puxar muito na preparação e provavelmente, se ele quiser chegar competitivo, ele vai ter que puxar bastante nos hormônios também para ele não definhar inteiro. Então eu entendo o que a galera tá querendo dizer de que, pô, o cara, para honrar o amigo, vai fazer exatamente o que infelizmente matou o amigo, de que é essa aceleração descompensada. Pode entrar também na questão essa falta de planejamento, de vai competir do nada, decide tudo em última hora. Eu sei que no caso do Mátila tá uma situação bem específica, não tô querendo dizer que ele está errado. Eu tô apenas levantando alguns pontos para entender. Inclusive, comenta aqui embaixo a sua opinião. Os comentários aqui do canal, eles são abertos a todo mundo, contanto que você não seja um imbecil, não um imbecil no sentido de discordar da opinião, mas realmente de falar uma puta bosta, uma idiotice, ou ser um escroto, um babaca, aí tá, tu vai ser bloqueado. Mas se não, qualquer opinião que você tiver, não tem problema. Então pode comentar aqui embaixo. Então eu entendo que a galera tá falando de, pô, não é assim que poderia ser feito. Meio que pegando o gancho do Dudu Fit. O Dudu Fit, ele não vai subir lá no palco porque ele meio que não quer pegar o hype do falecimento, ele quer meio que deixar aquela rivalidade ir com o Gunley, e ele vai homenagear o Gunley de outra forma. Não revelou qual que vai ser, mas ele quer meio que preservar a imagem do Gunley naquela parte boa, ele não quer meio que surfar. Pelo que eu entendi, foi mais ou menos isso. Ele não falou claramente, mas ele disse: não vou competir porque a nossa rivalidade da nossa disputa faleceu com ele. Agora vou homenagear ele de outra forma. Eu achei muito interessante, achei uma abordagem muito boa dele. Obviamente, pensando em marketing, o ideal era ele subir, era ele pegar o hype, era ele estar
em alta. Afinal de contas, o nome dele está atrelado a talvez o maior acontecimento da maromba dos últimos 5 anos, pelo menos. Então, não tinha muito, pensando em mídia, não tinha muito pra onde correr. Ele tinha que competir e seguir, mantendo tudo normal. Mas pensando em questão de ética, do que ele acha correto, pensando em questão de consciência, como ele vai dormir à noite, na cabeça dele seria errado ele fazer isso, então ele decidiu não competir. E eu entendo, eu acho que foi uma decisão justificável, não acho que foi uma decisão errada a que o Dudu Fit teve. E pra mim entra o mesmo quesito aqui do Matila. Eu entendo que a galera fala que não precisava subir, podia competir, podia honrar ele de outra forma, conscientizando, enfim. Mas eu entendo o cara querer subir pra, pô, pelo menos mostrar que, ou pelo menos representar o que o amigo dele queria tanto. Afinal de contas, se você viu os vídeos e se você acompanha aqui o canal, você viu alguns reacts que eu fiz, nitidamente o Gullen gostava muito de competição, ele queria muito competir e ele puxava o Matila. O Matila, gente, pra quem não acompanha, e eu não acompanho 100% do Matila, não sou o fã assíduo dele, não sou um cara que acompanha desde lá do começo, mas ele sempre foi conhecido por ser o cara que tem genética, mas que não tá muito afim da parada. Não quer viver que nem um atleta, não quer fazer tudo que um atleta precisa para ser de ponta. Ele tem uma genética muito acima da média e ele treina pesado, come o que ele quer, toma umas paradas agora e ele tá crescendo, tá evoluindo. Então, o que que isso quer dizer? Na cabeça do Machida, talvez, tinha um cara que queria muito mais do que ele, que se empenhava muito mais do que ele, que estava disposto a pagar o preço muito mais do que ele, que queria que ele competisse. Tanto que nos vídeos você vê claramente que o Gunner desafiava o Matila, ele ficava enfrentando, ele ficava falando, cara, não tenho da genética, mas eu vou te pegar. Que ficava bem legal, tu via que era uma rivalidade bem saudável ali. Então, talvez na cabeça do Matila, ele meio que tá na obrigação de pelo menos fazer o que o amigo dele queria. Então eu entendo ele querer competir também, tá? Então eu gostaria de realmente a sua opinião, porque eu não sei qual lado que está certo. Na minha concepção, eu acredito que nenhum dos dois. Acho que você pode justificar tranquilamente ele querer competir pra honrar o amigo. E eu também acho completamente justificável você não querer que ele compita pra ele não sujar mais a imagem do amigo ou pra ele, sei lá, não ter que fazer uma loucura pra compensar ou pra honrar alguém que fez uma loucura ainda maior. Eu entendo os dois lados. Então gostaria de saber a sua opinião. Eu vou adiantar aqui, vou ver um pouco agora do vídeo pra ver como que tá o shape dele pra gente falar um pouco mais sobre isso e ver o que que ele vai ter que fazer, o que que dá pra se imaginar que ele vai ter que fazer para essa competição. Confesso que eu não entendi nem um pouco a ordem de exercícios que o Rambo tá falando pra ele, tá passando pra ele, porque ele começou com o exercício de peito, aí depois ele foi para um de costas, que era aquela puxada aberta, aí depois ele foi para mais um exercício de costas, aí depois teve uma remada curvada, aí teve um bíceps, não, o bíceps foi depois que ele teve mais outra puxada. Então ele já teve umas 3 puxadas, teve uma remada curvada, teve aquele exercício de peito lá no começo e teve agora um bíceps martelo, né, uma martela alternada e agora outra remada. Por que que eu não tô entendendo essa ordem de exercício? Primeiro, o que que é o treino? Por que que ele começou com o peito? Talvez era uma pré-ativação, não, mas um estímulo ali. Beleza, tá ok. Eu teria que explicar, mas pouco importa. Agora não é o momento para isso. Só que o que eu mais não entendi, o que eu mais não recomendo você fazer é aquela martelo que o Matila acabou de executar.
Por que isso? Quando você faz um exercício focado no músculo sinergista dos movimentos que você vai fazer posteriormente, você vai fadigar ele e, por consequência, você vai perder performance. O que é um músculo sinergista? É aquele músculo que te auxilia no movimento. Então, imagina que você está fazendo um supino. O peito é o músculo principal, o músculo que você está trabalhando. Os músculos sinergistas para aquele supino vai ser seu anterior de ombro, que ele tem bastante ativação, e vai ser o seu tríceps, que também tem bastante ativação, já que você está estendendo o seu cotovelo. O que é importante de você entender? Se você pega e antes de fazer um supino, você faz um desenvolvimento, ou seja, bastante ativação do seu... Até desenvolvimento não é um bom exemplo. E aí, não vou explicar por quê, mas não é um bom exemplo. Então, antes de você pegar e fazer seu supino para pegar o seu peitoral, você faz uma elevação frontal, ou seja, vai trabalhar bastante seu anterior de ombro. Depois você faz um tríceps francês, ou seja, vai fadigar bastante seu tríceps. E aí você vai para um supino, você cansou muito seus músculos sinergistas. E o que isso vai impactar? Que o seu supino com certeza vai perder performance. Porque você vai falhar não porque o seu peito não tem mais força, mas sim porque seu ombro está cansado, porque seu tríceps está cansado. Então não recomendo fazer isso de forma nenhuma. É a mesma coisa aqui para os exercícios de costas. Nunca faça um exercício para bíceps antes de fazer um exercício de costas. Tem bíceps no seu treino? Termina todos esses de costas, todos esses que vai ativar o bíceps como sinergista, e aí você usa a bíceps para finalizar, ali no finalzinho do treino. Então isso é o que eu mais tenho para te falar analisando esse treino aqui. Como eu disse, meio que é um treino que agora tá saindo do nada, tá meio que sem planejamento. É um treino que no final das contas tá meio de última hora, então eu não vou analisar muito o padrão, a estratégia, ideia, porque, pô, né? O cara meio que tá. Só tem que treinar pesado, tentar o mais pesado possível. O cara nem deve estar com cabeça. Tu olha aqui no começo do vídeo e ele tá nitidamente abatido, porque é o primeiro vídeo que ele tava gravando depois do falecimento do Galen. Então eu não vou cobrar muita coisa, só apenas estou dando essa ideia para vocês de que, pô, não entendi muito fazer essa ordem e não recomendo que você faça, mas tirando isso, vambora, né? Sendo bem sincero, não é a hora para analisar nenhuma questão de treinamento ou questão de execução, agora meio que pouco importa, só treina, come ali o que tem que comer, toma o que tem que tomar, infelizmente, e vai para preparação e vambora. Aí seria para e olhando aqui um pouco já o físico dele, tu vê que não é um físico que tá gordaço, mas pensando numa competição de fisiculturismo, ele ainda tá bem longe. Ainda mais pensando que ele vai ter o quê? 8 semanas, 10 semanas? Cara, o trabalho não é tão fácil assim. O Mateuzinho agora vai ter 10 minutos de cardio pós-treino, só na escada. Você tá com 50 de manhã ou 40? 50 de Esteria. esteira de manhã. 50 de jogo. E é isso, mano. Acompanha aí. Mano, se inscreve no canal do Matheus. Você vai postar agora, mano? Mano, eu sinto na obrigação também de postar agora. Tem que honrar, o cara te pedia, né? Ele pedia pra caralho, mano. Pra caralho, né? Eu vou postar amanhã. Não, amanhã não vai ter vídeo porque eu vou gravar amanhã e vou postar depois, entendeu? Tipo, é um dia de atraso sempre com o vídeo, mano. Vocês entenderam? Valeu, gurizada. Curte, comenta, se inscreve aí. Mas... A gente vai fazer myo reps. Ele fez uma série onde ele guardou 2 repetições. Vai ser uma carga que ele falharia entre 5 a... Tananã. Ele vai fazer 2 repetições, descansar 10 segundos, 2 repetições, 10 segundos, até a falha. Teoricamente é pra sair 6. Espera quanto? 7. 6. Boa. 7. 6. 2 mata ela. Ótimo, última. Caralho, forte, hein? Provavelmente ele pegava mais 5 cada lado, mais ou menos. Ficaria perfeito pra ele falhar em 6, né? Você é forte de empurrar, né?
Isso é bom, né? Tudo bem. A gente foi no Essa técnica de Myo-Reps eu já dei minhas considerações aqui no canal quando o Kaique Pro treinou com o Sizen. O Sizen passou essa técnica pro Kaique e lá eu falei mais ou menos o que eu penso dela, se eu acho válido, se eu não acho válido. Vou botar aqui no card no final deste vídeo de hoje. Estou inclusive pensando em fazer um vídeo especificamente sobre Myo-Reps. O que dá para se tirar, como é que funciona, enfim. Comenta aqui embaixo se você gostaria de ver também, porque eu tô vendo que todo mundo tá falando disso, tá? A técnica do meta atual. Essa técnica, eu não fiz ela ainda na minha vida, eu meio que já fiz algo muito semelhante que está sendo Muscle Round. Eu estou fazendo ultimamente nos treinos e confesso que estou gostando bastante. Você consegue muito mais repetições, você consegue manter a carga bem melhor durante a série, você faz muito mais repetições com uma carga alta que com certeza numa série normal você não conseguiria fazer. Alguns pontos de atenção, você precisa entender exatamente qual é a proposta da técnica, porque se você erra na escolha do peso que você vai fazer, ou se você erra na administração dos blocos ali em si, provavelmente você vai passar muito da conta, que eu já fiz isso. Eu estou fazendo um muscle round que vai dar ao todo 20 repetições, e na última vez que eu fui fazendo um exercício de bíceps, nunca tinha feito aquele exercício, então não tinha um parâmetro de quão forte eu sou nele, eu acabei fazendo 28 repetições. Então eu errei bastante no muscle round e com certeza foi bem ruim para mim. Mas se você pega e você não tem esse parâmetro, essa ideia exata de qual a carga vai ficar boa, vai ter muitos problemas. Você vai errar muito para baixo ou muito para cima. Então não vai ser tão interessante assim. Então você precisa ter um bom conhecimento de qual é o objetivo da técnica e como que você é naquele exercício para conseguir extrair o máximo da técnica que você estiver fazendo. Seja muscle round, seja Myo-Rep, seja cluster set, enfim. O que eu te recomendo? Treine normal, então faça suas séries com progressão de carga, proximidade com a falha, técnica muito boa. Vai fazendo isso normalmente e mais para frente, quando você já dominar isso, de saber o que é uma série com proximidade da falha, o que é 0 RIR, o que é 1 RIR, o que são essas questões de realmente quem treina pesado. Aí começamos a pensar, começa a ter uma ideia de botar um Myo-Reps, começa a ter uma ideia de botar um muscle round, começa a ter uma ideia de botar um cluster set na sua série. Por que eu não te recomendo fazer essas técnicas agora que você não tem conhecimento sobre isso? Porque provavelmente você não vai ter esse feeling, essa ideia, essa base de o que é falha, o que é proximidade com a falha. E essas séries, essas técnicas, para serem bem efetivas, para colher bastante benefício, você precisa ter bastante proximidade com a falha. E como que você define isso? Como que você demonstra isso? Como que uma pessoa que está fazendo essa série vai perceber que está tendo isso se ela não sabe o que é falhar, se ela não sabe o que é treinar pesado, se ela não sabe o que é intensidade de treinamento? Então não recomendo você fazer isso se você é muito iniciante. Faz suas séries normais, com proximidade da falha e acabou. Vai evoluindo nisso que seu físico já vai responder mais para frente. Você pensa no que você pode mudar. Bizarro, né? Você foi doido. Aqui vamos ver o físico do Máquina para terminar o vídeo de hoje. que a barriga ainda não tá. Nitidamente, tá longe ainda na competição, não tá gordaço, não tá fora de competição. Melhorou absurdamente. Total. Percebe? Mas nitidamente falta ainda, seria o que, umas 12 semanas? Acho que umas 12 a 16 semanas assim de trabalho. Mas cara, genética é complicado. Olha o
quanto que a perna do Átila se destaca no físico dele. A perna do Átila é muito boa. Ela engole o peito, ela engole os braços. Os braços do Átila não são ruins, mas a perna dele é muito boa, tanto de frente, quanto de costas, quanto de lado, panturrilha. Asiático não tem o que fazer, né? Aí tu vai ver aqui de costas, ele vai fazer o duplo bíceps. Nitidamente não acompanha nem um pouco. Não tem o que fazer, né, gente? Se a gente sempre vai bater na mesma tecla, eu volto e falo isso aqui no canal, porque tem que ser dito. Genética você pode pegar, você pode lutar, mas sempre vai ser isso. Qualquer aqui sempre vai te mostrar, vai te dar não, você vai. Olha que a versão dele Finalizando aqui mais um vídeo, o Matheus tá fazendo o cardio dele. A gente tá com 1 hora de cardio no dia, 50 minutos em jejum, 10 minutos pós-treino de escada. E é isso, cara. Deixa o like, comenta aí, acompanha essa preparação, né? Até o campeonato, vai ser legal. E se tu quiser ver mais do dia a dia do Matheus, tem no canal dele aí também. Acompanha. As costas não acompanham. Então, infelizmente, é um quesito genético, né? Que a barriga ainda não tá na É um quesito de todos os orientais, todas as pessoas que têm descendência oriental têm esse Melhorou absurdamente, percebe? infelizmente não é diferente. Então comenta aqui embaixo qual a sua opinião, como é que tá o físico dele. Pra mim o físico tá bom, tá? Eu acho que acima de tudo tem que ser alinhado às expectativas. Não espere que o Martin vai entregar o melhor físico da vida dele, e eu acredito que ele nem precisa. Eu acho que ele vai entregar uma condição minimamente ok, minimamente boa, e acho que a homenagem dele vai ser legal. Entendo a galera que é difícil, entendo a galera que não concorda, mas eu acho que no final das contas ele fez a decisão certa. Acho que pelo menos ele indo lá representando, não deixando só o assunto abafar e morrer, pode ser válido, pode ser interessante, acho que pode ser benéfico para todo mundo. Ele abordando o assunto de uma forma diferente, acho que também pode ser bem bacana. Então, como eu falei, vou deixar aqui no card do vídeo que vai lá que tem essa questão de reps, tem essa técnica, e eu destrinchei bastante. Finalizando aqui mais um vídeo, o Matheus tá fazendo o cardio dele. A gente tá com 1 hora de cardio no dia, 50